Olá, Pedro Henrique Gomes aqui. Não esqueça de dar aquele like e, claro, curtir o canal. Eu quero começar esse vídeo mandando um abraço especial para os meus alunos da UniDB e para o pessoal da Univesp, que tem me dado uma audiência maravilhosa. Se você for de uma outra instituição, coloque aí, comente, para que a gente comece a se conhecer. Nesse vídeo eu irei falar sobre, nós iremos nos aprofundar na dimensão tecnologia dos sistemas de informação. Se você não sabe do que eu estou falando, dá uma olhadinha aqui no vídeo sobre o que é sistema de informação. Valeu! Vamos continuar falando sobre sistemas de informação, agora especificamente da dimensão tecnologia. Ela se divide em hardware, software, bancos de dados, que foi o vencedor da nossa enquete para assunto do canal, o próximo assunto, e finalmente vamos também falar sobre telecomunicações. O hardware é toda a parte física do computador. De certa forma, o hardware é estático, você não vive mudando, modificando, atualizando, trocando peças. Olhando para o seu celular, imagine aquilo que você pode tocar, as placas, os componentes, as peças, tudo isso é hardware. Assim como os dispositivos que você conecta nele, como um fone de ouvidos, por exemplo. Olhando o computador também como um sistema, porque o computador também é um sistema, mas estamos falando do equipamento, do hardware. Temos entrada, processamento e saída. A entrada é feita através dos dispositivos de entrada, como o mouse, webcam, teclado, esse microfone também. Eles enviam dados para o computador. O processamento ocorre na CPU, que é a unidade central de processamento. A saída, ou seja, o resultado desse processamento, é realizada através dos dispositivos de saída. Monitor, projetor, impressora, um fone de ouvidos. Eles demonstram o que ocorreu dentro da CPU, lá, o resultado eles demonstram para o usuário. Alguns dispositivos desempenham as duas funções, como tela touchscreen e impressora multifuncional. E claro, por essa razão, eles são chamados de dispositivos de entrada e saída. Dentro do computador, na CPU, ocorre o processamento. Temos o processador, a memória e a placa-mãe. São alguns principais componentes. Todos eles são hardware. A memória se divide em memória ROM, memória RAM e memória secundária. A memória ROM é a memória apenas de leitura, o Read Only Memory. A galera do inglês deve saber o que é. Nos computadores é responsável em armazenar a BIOS, o programa de inicialização, Basic Input Output System, ou sistema básico de entrada e saída. Esse programa aparece logo que ligamos o equipamento, aquela telinha preta lá com mais letrinhas. Nele existe uma função bastante conhecida que é chamada de setup. A memória RAM é a memória de uso aleatório, memória de trabalho, volátil. Volátil porque quando você desliga o computador, essa memória apaga. É uma memória dinâmica, utilizada pelo processador para trabalhar com os arquivos necessários em cada operação. A memória secundária é utilizada para armazenamento permanente. É o nosso disco rígido, o tão famoso disco rígido ou HD. Ele é o local onde armazenamos de forma contínua. Mesmo quando desligamos o computador, não perdemos os dados dessa memória. Quando você instala um programa, o Word, por exemplo, você instala o Word bonitinho e tal, esse programa fica armazenado no disco rígido. A partir do momento que você clica no ícone, aí sim ele é copiado para a memória RAM. E isso permite que você trabalhe nesse aplicativo. Quando você digita um texto, esse texto fica na memória RAM. Isso temporariamente, até que você clique lá no botãozinho salvar. O salvamento nada mais é do que copiar esse texto que está na memória RAM, para o disco rígido. Se ele ficar só na memória RAM e aí por alguma razão o computador desligar, aí você já sabe, né? Vai perder tudo. Hoje, muitos programas têm a função de autossalvamento, que realiza esse trabalho para nós de maneira automática. Agora vamos conversar um pouquinho sobre software. Olha só, o software é como uma partitura. O que uma partitura faz? O equipamento lê e entende o que precisa ser feito. É um conjunto de instruções que conduzem o computador a produzir um resultado desejado. É um passo a passo e que só o computador entende. De forma geral, temos o software de sistema e os softwares aplicativos. O principal software de sistema, você provavelmente conhece, é o próprio sistema operacional, uma coleção de programas que inicializa o hardware lá do computador, fornece rotinas básicas para controle de dispositivos
e mantém, ou pelo menos deveria manter, a integridade do sistema. Para você assistir esse vídeo, antes você provavelmente viu aí a tela do seu sistema operacional aí inicializando. Pode ser o Windows, pode ser o Linux ou até um macOS. Ou se está assistindo através do seu celular, utilize o Android ou iOS como sistema operacional. Temos também os softwares aplicativos. Esses têm a função de auxiliar o usuário a desenvolver uma tarefa específica, como o Excel, que é uma planilha de cálculos, o Word, já citado, é um editor de textos, todos são da Microsoft. Sony Vegas, utilizado para editar vídeos, e o tão comentado Photoshop, que é um editor de fotos que o pessoal utiliza aí para fazer para dar aquela disfarçadinha em umas gordurinhas e tudo mais. Agora vamos falar de bancos de dados. Ele é uma coleção de quê? De dados. Um dado, nesse caso, é um fato isolado, armazenado. Para organizar o banco de dados, utiliza-se um SGBD. SGBD, isso mesmo, trata-se de um sistema de gerenciamento de bancos de dados. Esse, no caso, o SGBD, é uma coleção de programas que permite ao usuário criar e manter um banco de dados, além de especificar restrições necessárias para cada caso. Nele consegue-se definir um banco de dados, criando as suas estruturas, permite também manipular um banco de dados, consultar, inserir, alterar e excluir os dados. Ilustrando, imagine que uma gaveta é nosso banco de dados. Eu sou o SGBD e essa câmera é nosso sistema. O sistema solicita para mim a criação de um banco de dados. Eu irei no banco de dados e vou localizar um espaço para acomodar esse banco. Depois o sistema solicita alguma informação dentro desse banco. Eu, que organizei tudo, saberei rapidamente onde buscar essa informação e entregarei para o sistema. Esse sistema entregará para quem? Essa informação para você, o usuário. Agora imagine que o sistema solicitou que eu incluísse a ficha de um cliente, onde o campo sexo veio preenchido com N. Como eu fui orientado que o campo sexo só poderia receber M ou F, de masculino ou feminino, eu vou recusar essa ficha e só irei aceitar se o dado vier preenchido corretamente, de acordo com a especificação. Essa é uma situação de respeito às restrições impostas ao banco de dados. Dentro dos bancos de dados existe uma hierarquia, um desdobramento natural de elementos. Esse desdobramento tem elementos menores. Um banco de dados é composto por tabelas, uma tabela, por sua vez, é composta por campos. Os campos são um conjunto de caracteres. Quando definimos os campos de uma tabela, informamos que tipo de dado esse campo irá receber. Se são números, se é uma data, um valor lógico ou qualquer outra coisa, que é o que chamamos de campo alfanumérico, que aceita tanto letras como números e caracteres especiais tudo junto. Um salário, por exemplo, é um campo do tipo numérico, endereço é alfanumérico. O banco de dados possui alguns usuários específicos. Um deles é o administrador de banco de dados, que é o responsável em manter o sistema de banco de dados funcionando. Ele faz a manutenção, backup, recuperação, cria os bancos de dados, define a estrutura e controla as autorizações de acesso ao sistema. Temos também os projetistas de bancos de dados. O que esse cara faz? Ele faz a análise dos dados que devem ser armazenados no banco, determina a estrutura adequada para satisfazer as necessidades do software. Depois vem quem? Os analistas de sistemas e programadores. Os analistas traduzem os requisitos dos usuários finais em transações que satisfaçam esses requisitos. Os programadores, por sua vez, desenvolvem e codificam essas transações nos programas, além de garantirem a documentação e manutenção desses mesmos programas. Por fim, nós temos os usuários finais que interagem com o sistema de gerenciamento de banco de dados, o SGBD, utilizando diferentes aplicativos. De alguma maneira, se utilizam de toda essa estrutura de tratamento de dados e geração de informação. Os dados, como já dissemos, são unidades isoladas, fragmentos. A partir deles, não se pode compreender muita coisa. Quando são agrupados, organizados e aplicados em um determinado contexto, aí sim ganham relevância e são promovidos a quê? A informação. Imagine que você possui uma empresa de provimento de internet e está decidindo se vai ou não investir na infraestrutura necessária para atender um determinado condomínio. Descobre que um dos seus moradores não possui internet e tem interesse em adquirir. Esse dado seria suficiente para que você decidisse colocar ou não esse investimento naquele condomínio? Agora imagine que você fez uma pesquisa e essa pesquisa demonstrou que 80% dos moradores não possuem internet e têm interesse em adquirir. Opa, agora ficou mais fácil decidir. Daí você faz uma consulta junto ao Serviço de Proteção ao Crédito e descobre que 40% dos moradores estão negativados. E aí, sua decisão vai ficando mais fácil de tomar a partir dessas informações, não vai? Essa é a diferença. Um dado sozinho não possui grande valor para uma organização. Quando reunido ou associado a outros,
passa a constituir uma valiosa matéria-prima para as tomadas de decisão. Agora vamos falar de rede de computadores. O conceito de rede é bastante amplo, significa uma cadeia, um agrupamento. Você provavelmente tem aí a sua rede de contatos. Existem as redes de farmácia, existe a rede ferroviária. Nesse caso específico, vamos falar de rede de dispositivos, rede de computadores, que é a rede que conecta diversos dispositivos. A primeira é a rede PAN, que é a rede de curta distância, aquela rede com Bluetooth, através do Bluetooth você conecta alguns dispositivos aí ao seu notebook, ao seu computador. Depois nós temos a rede local, que é a rede que conecta vários dispositivos dentro de um mesmo prédio. Aqui, por exemplo, estou no prédio de um shopping e todos os computadores que estão conectados de alguma maneira interligados dentro desse shopping correspondem a computadores que estão em uma rede local, a uma LAN ou Local Area Network. Extrapolando os limites aqui desse prédio, desse shopping, nós teremos aí uma rede de dimensões metropolitanas, que é o que a gente chama de Metropolitan Area Network, ou rede de área metropolitana aí, ó. Considere que existe uma empresa que tem diversas unidades espalhadas aí na nossa cidade. Essa rede estará fazendo uso para ela se conectar, para conectar todos os seus dispositivos ou os dispositivos que ela necessita. Ela precisará de uma rede do tipo MAN, que é uma Metropolitan Area Network, ou rede de abrangência, rede de área metropolitana. E aí, se extrapolar os limites da cidade, extrapolar os limites do município, nós teremos uma rede de uma abrangência muito maior, que é considerada uma WAN, que é a Wide Area Network, ou rede de longa distância. Essa rede tem uma abrangência muito maior, uma distância muito maior e pode compreender inclusive um país ou até mesmo um continente, considerando que existe assim como existem diversas empresas que precisam conectar unidades ao longo de vários países. E para fazer isso elas precisarão de uma rede com esse tipo de abrangência. Agora fique aí com essa paisagem maravilhosa.